Olá, galera do nono ano. Eu sou a professora Adriana. Vou trabalhar com vocês a disciplina de História. Hoje nós vamos fazer a retomada de um conteúdo que vocês estudaram no primeiro semestre. Nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Primeira Guerra Mundial. Grande Guerra. A Primeira Guerra Mundial também é chamada de Grande Guerra ou Guerra das Guerras. A Primeira Guerra Mundial foi um conflito armado ocorrido no início do século XX no território europeu. Envolveu grande parte dos países do mundo e marcou o início de um período de avanços tecnológicos. Então, a Primeira Guerra Mundial, o que foi a Primeira Guerra Mundial? Foi um conflito armado. Quando aconteceu? No século XX. Onde? No território europeu. Lembrando que em história tem que estar bem claro a questão do quando, onde e como aconteceu o fato histórico, certo? Então, a Primeira Guerra Mundial ocorreu no século XX no território europeu e foi um conflito armado que envolveu vários países, não só da Europa, mas também do mundo. E a Primeira Guerra Mundial, ela marcou o início de avanços tecnológicos, porque até então, se nós formos pensar hoje, a gente vê aí que a tecnologia está assim no auge. Celulares, computadores, armas muito avançadas, aviões muito potentes. Mas imagina até o século XIX, como era a tecnologia? Se a gente for pensar, era bem rudimentar. Então, as armas da Primeira Guerra Mundial, se nós formos pensar hoje, eram bem rudimentares. E devido à necessidade, foi se ampliando, foi se melhorando, aperfeiçoando as armas que eles usaram, como metralhadoras, o avião que foi sendo utilizado em larga escala durante a Primeira Guerra Mundial. Mas o que levou a acontecer a Primeira Guerra Mundial? Quais são as causas desse conflito? Não foi algo que aconteceu de um momento para outro. Foi vários motivos que levaram a acontecer esse fato histórico. Primeiro, disputas de mercados internacionais. As grandes potências europeias, elas estavam disputando mercados, tanto de matérias-primas quanto mercados consumidores, devido estava saindo aí da Revolução Industrial, os países estavam se desenvolvendo em termos mercantis e precisavam, então, de matérias-primas. Da onde ia tirar? Na Europa já estava bem, vamos dizer assim, escassa essa matéria-prima. Então, agora, eles vão ter atritos entre eles, entre as grandes potências, por causa de questões coloniais. Iniciando aí esses atritos por causa do imperialismo, a disputa pela Ásia e pela África, territórios que lá eles poderiam buscar essas matérias-primas para investir na industrialização, como algodão, ferro, minérios, que era tão importante para o desenvolvimento da indústria de base. A França queria revanche contra a Alemanha por ter perdido o território da Alsácia-Lorena. Como vocês devem ter estudado, vocês viram que a Alemanha, depois da unificação, ela teve esse atrito com a França por causa desse território chamado Alsácia-Lorena, porque era rico em minérios. E o minério é muito importante para o desenvolvimento das indústrias dentro desses países, dessas grandes potências. Então, a gota d'água, o estopim dessa guerra, foi
morte de Francisco Ferdinando e sua esposa. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa Sofia, no dia 28 de junho de 1914, pelo Gavrilo Princip, foi participante, ele era um nacionalista que participava aí do grupo Mão Negra. Esse fato foi apenas a gota d'água para o início do conflito, ou seja, não foi só por causa desse assassinato desse arquiduque, mas foi a gotinha d'água que fez o copo transbordar. Ou seja, todos aqueles acontecimentos foi desencadeando esse conflito. Então, nesse momento aí, ele era o sucessor aí, né, para o trono do Império Austro-Húngaro, e esse nacionalista sérvio, ele fez esse atentado, né, contra esse arquiduque. Foi preso, né, houve a prisão dele. Essa foto aí mostra o momento que ele foi preso por causa desse assassinato, né, desses assassinatos, e os países estavam armados e preparados para guerrear. As potências reuniram-se em blocos. Era a preparação para um grande conflito. O mundo esperava uma guerra rápida, mas esta durou 4 anos e arruinou a Europa. Ou seja, os países, devido a essa tensão que estavam vivendo, o nacionalismo exacerbado por causa dessa corrida armamentista, as disputas por colônias na África e na Ásia, já sabiam que poderia estar por vir uma grande guerra, como foi o acontecimento. Então essas potências elas foram se reunindo em blocos. Então formou-se aí esses blocos, né? A Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. O mundo esperava uma guerra rápida, mas ela durou 4 anos, de 1914 a 1918. A Tríplice Entente era composta pelo Império Britânico, França, Império Russo e Estados Unidos. As potências centrais, também chamada de Tríplice Aliança, era formada pelo Império Alemão, Império Austro-Húngaro e Império Turco-Otomano. Ou seja, Alemanha, Áustria e também aqui nós temos um mapa. Nesse mapa aqui está mostrando, né, a Tríplice Aliança. Aqui. Nós temos aqui a Tríplice Entente, todos esses países que apresentam no mapa aqui verde. E nós temos aqui também os países neutros, que são esses países de rosa. A Primeira Guerra Mundial, ela aconteceu, nós vimos aí que tínhamos desenvolvimento do conflito, as batalhas desenvolveram-se principalmente em trincheiras. Os soldados ficavam muitas vezes centenas de dias entrincheirados, lutando pela conquista de pequenos pedaços de território. A fome e a doença também eram inimigos desses grupos. Então, o que é trincheiras? A estratégia que eles utilizavam, faziam valas no chão e ali eles ficavam dentro do solo, ali dentro dessas valas, que muitas vezes tinham sacos de areias na frente, também para proteção, e arames farpados. Então, ali dentro eles ficavam muitos e muitos dias. Enfrentava doenças por causa da desnutrição, porque a alimentação também era insuficiente. Também
choviam, eles tinham que ficar lá dentro. Então, essa situação precária deles ali, desumana que eles estavam vivendo, né, os soldados estavam vivendo, levava muitas vezes a adoecer, e como eles ficavam juntos, havia uma proliferação das doenças. E muitos soldados morriam e ficavam ali dentro mesmo. Então, era uma vida desumana. Tinham que conviver com insetos, ratos, mas esse momento aí foi chamado então de guerra de trincheiras. Nos combates, também houve a utilização de novas tecnologias bélicas, como tanques de guerra e aviões. Enquanto os homens lutavam nas trincheiras, as mulheres trabalhavam na indústria bélica como empregadas. Então, como foi falado lá no início dos slides, no início da nossa aula, houve um desenvolvimento tecnológico bem significativo nessa época, porque criaram-se também aí os tanques de guerra, que facilitavam o ataque aos inimigos, né? E aviões de guerra. Através desses aviões, eles poderiam sobrevoar o território inimigo e ali atacá-los, né? As trincheiras. Nas trincheiras, como eu já havia falado, os soldados conviviam com ratos, parasitas, lama ou pó, frio ou calor, conforme a estação do ano. Eram protegidos por grandes redes de arames farpados. Homens armados com metralhadoras ficavam lá dentro, né, dessas trincheiras. Aqui vocês podem ver, como eu falei, eles abriam essas valas aqui no chão, esses buracos, e aqui na frente eles colocavam sacos, né, de areia, arame farpado, tudo isso para proteger da tropa inimiga. E aqui eles ficavam aqui atacando seus inimigos. Tanto eles quanto os outros, né, de um lado ou de outro, estavam nessa mesma formato aí, nessa mesma estratégia. O avanço dos inimigos era retardado pelo uso do arame farpado. As infantarias eram armadas com muitas metralhadoras. Então, como já ressaltei, o arame farpado servia de proteção, porque dificultaria os outros soldados inimigos atacarem os soldados que estavam ali entrincheirados. Eles estavam aqui armados com metralhadora. Então, as metralhadoras também foi aí um avanço tecnológico muito grande nesse período. A partir de 1915, os alemães começaram a usar gases tóxicos. Então, essa arma química também foi sendo utilizada aí na Primeira Guerra Mundial. Muitos soldados morreram nos campos de batalha devido ao uso do gás tóxico, que foi introduzido aí pelos alemães. Vocês também devem lembrar que esses soldados passaram a utilizar máscaras de proteção contra esses gases. Assim, eles não eram mortos através dessa arma química. A alimentação era feita à base de carne, biscoitos, enlatados, porque imagine como que eles iam cozinhar ou então receber uma comida pronta, quentinha, não tinha como. Essa alimentação ela era bem precária porque eles estavam ali entrincheirados. Os Estados Unidos vendiam alimentos, combustíveis, produtos industriais e máquinas para a França e Inglaterra. Tudo pelo sistema de crediário, compre agora e pague depois da guerra. Então, os Estados Unidos, país aqui da América do Norte, não estava envolvido na guerra. Então, ele tinha todo o tempo, toda a possibilidade de estar comercializando aí, no caso com a França e a Inglaterra, estava aí com as suas indústrias a todo vapor, trabalhando, e ele usou essa estratégia, vendiam alimentos, máquinas, produtos, combustíveis para a França e para a Inglaterra, que estavam envolvidos intensamente aí nessa batalha.
E com isso os Estados Unidos foram enriquecendo, porque ele vendia e depois os Estados Unidos receberia, depois da guerra. E isso aí fez com que os Estados Unidos se desenvolvessem muito economicamente. Com o passar do tempo, a situação ficava pior. Destruição, fome, miséria e matança. E os Estados Unidos começaram a temer que França e Inglaterra não pagassem as mercadorias compradas, que devia, né, aproximadamente 2 bilhões de dólares, né, dos americanos. Então, a França e a Inglaterra estavam envolvidas na Primeira Guerra Mundial, não tinha, vamos dizer assim, possibilidades de estar se desenvolvendo economicamente. Em termos de plantações, não tinha como se dedicar, porque toda a população estava voltada para a guerra. Recrutava-se as pessoas, os civis, para poder lutar na guerra, então não era só os soldados que estavam envolvidos. As mulheres, seus maridos iam para lutar, elas tinham que assumir o papel dos homens dentro, né, da economia dos seus países. Elas iam trabalhar naquele tipo de serviço que antes era somente o homem que desenvolvia. Mas como os homens tinham sido recrutados para a guerra, a maioria dos homens, então alguém tinha que fazer o serviço. Aí sim a mulher entrou como mão de obra nas indústrias. E os Estados Unidos, de olho, como ele estava vendendo seus produtos para a França e Inglaterra, os Estados Unidos pensaram: se eles não estão produzindo, só estão gastando, como que eles vão me pagar? Então ficou com a pulguinha atrás da orelha. De cima para baixo e da esquerda para a direita, trincheiras na frente ocidental. O avião biplanador Albatross D-3, um tanque britânico Mark I, cruzando uma trincheira. Uma metralhadora automática comandada por um soldado com a máscara de gás. Então aqui nós estamos vendo, como nós já comentamos, né, nessa aula, essa vala, esse buraco aqui, ó, esse rasgão no chão, era uma trincheira, né? Aqui mostra a foto de uma trincheira. Aqui nós estamos vendo um tanque britânico, né? Que estava o quê? Passando aqui por cima de uma trincheira, cruzando essa trincheira para atacar o inimigo. Aqui a gente pode ver metralhadoras, soldados utilizando metralhadora, que na época era uma revolução tecnológica. Podemos ver aqui no rosto desse soldado uma máscara de gás para se proteger dessa arma química, né, de gás, que foi inventada pelos alemães. E aí a gente vê, né, que tudo isso aqui, o avião que antes era utilizado, né, mas não para esses fins, e agora a gente vai ver que na Primeira Guerra Mundial ele foi essencial, e os soldados, muitas vezes com metralhadoras daqui do avião, conseguiam atacar o seu inimigo. Então, tudo isso aqui foi importantíssimo. E também mostrando o submarino, né, que através desses submarinos eles afundavam os navios que iam levando mercadorias para os países inimigos. Então eles atacavam e conseguiam destruir esses navios. Muitas pessoas morriam. Preocupados com o possível não pagamento da dívida, a população americana incentivava a entrada do país na guerra. Então, ficaram com medo. Como que nós só vamos vendendo produtos, armas, alimentos para esses países e eles não estão produzindo? Como que eles vão nos pagar? Então, agora, o que vamos fazer para ajudá-los? Vamos entrar na guerra. Então, a população americana foi a favor da entrada do país, dos Estados Unidos, na guerra, justamente para se protegerem contra um possível calote desses países.
Em março de 1917, os alemães afundaram alguns navios americanos que iam comercializar com a Inglaterra. Esse fato levou o Congresso americano, no dia 6 de abril, a declarar guerra à Alemanha. Então, a Alemanha, ela começou com essa prática de usar os submarinos para afundar navios de países que estivessem apoiando o seu inimigo, estivessem apoiando a Inglaterra, a Grã-Bretanha. Então, o que aconteceu? Os Estados Unidos mandou aí um navio para levar mercadorias, né, abastecer o mercado interno da Inglaterra, e nesse momento aí a Alemanha enviou um submarino e afundou esse navio mercante dos Estados Unidos. Aí sim, como diz o ditado, enforcou, né, um grande país com a varinha curta. Então essa onça chamada Estados Unidos não gostou, é claro que não ia gostar, e entrou na guerra ao lado da Inglaterra, contra a Alemanha que praticou esse ato aí. Então, o que levou os Estados Unidos a entrar nessa guerra? A preocupação com um possível não pagamento da dívida, de um calote da dívida, né, desses países da Inglaterra e da França, que estavam juntos, né, na guerra, eles faziam parte do mesmo bloco, porém, lutando nessa guerra, podia não ter condições financeiras para depois ressarcir os Estados Unidos. E o segundo fator foi que o seu navio foi afundado pela Alemanha, pelo submarino alemão. A entrada dos Estados Unidos na guerra, ela foi determinante para a vitória da Entente. Porque, veja bem, a Inglaterra, a França, elas estavam já bem cansadas, né, de estar lutando, o país já estava bem destruído, a economia também, as plantações, grande quantidade de perdas, tanto de militares quanto de civis, estava desgastadas. Essas duas potências, né, também. Quando os Estados Unidos eles entraram na guerra, os Estados Unidos, foi sangue novo. Igual a partida de futebol. Tá jogando ali, os jogadores estão há tempos ali no campo, jogando, está cansado. Quando entra um colega que está descansado, está com todo vigor, dá como diz, um fôlego novo para o grupo. Assim também foi com os Estados Unidos. Quando ele entrou na guerra, ele estava, vamos dizer assim, sem desgastes econômicos, né, financeiros, sem desgastes de militares. Então, isso tudo favoreceu para que a Tríplice Entente ganhasse essa guerra. Então, o ano de 1917 é essencial para o fim do conflito. Então, nós vimos aí que a Tríplice Entente, que era Inglaterra, França e Rússia, estavam na linha da batalha nessa guerra contra a Alemanha, principalmente que a Alemanha estava liderando, né, o bloco da aliança. A Rússia, em 1917, teve que se retirar da guerra por causa da revolução que estava acontecendo, a revolução dentro do seu país, a revolução civil que estava acontecendo dentro da Rússia. Então, o jeito foi sair da guerra. Os Estados Unidos, que até então só participava da guerra como fornecedor, vendo seus investimentos em perigo, entram militarmente no conflito, mudando totalmente o destino da guerra e garantindo a vitória Entente. Então a Rússia saiu da guerra, mas os Estados Unidos entraram na guerra com mais força, com mais poder, tanto econômico quanto militar. O presidente dos Estados Unidos, em 1918, levou suas ideias ao Congresso no chamado Programa dos 14 Pontos. Então, o presidente aí, Wilson, levou
essas ideias dele para o Congresso, chamado de Programa dos 14 Pontos. Qual foi o resultado da Primeira Guerra Mundial? Então agora a Tríplice Entente ganhou, né? Agora saiu a Rússia dos Estados Unidos. Então a França, a Inglaterra, França, Estados Unidos agora e todos os seus aliados saíram vencedores. A Alemanha saiu derrotada e humilhada. Então, qual foi o resultado da Primeira Guerra Mundial? Os perdedores tiveram que assinar o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes ocorreu lá na França e trouxe aí, vamos dizer assim, é um tratado falando o que ia acontecer com os perdedores. Então, a Alemanha ela teve seu exército reduzido e sua indústria bélica controlada. Ou seja, não podia ter muitos soldados, não podiam fabricar muitas armas, porque isso aí poderia trazer força novamente para a Alemanha. Então, para ela então os vencedores, através desse tratado, determinaram que a Alemanha não poderia ter um exército forte, poucos militares. Também sua indústria bélica tinha que estar controlada, para eles não estavam produzindo muitas armas, para eles depois não gerar um perigo para os demais países. Teve que devolver à França a região da Alsácia-Lorena, aquela região que nós falamos que a Alemanha tinha ganhado da França. E, porque era muito rico em minério, pensa, para a indústria, tanto que o minério para ferro, carvão, e era muito importante para o desenvolvimento industrial. Então, voltou para a mão da França. A França ficou toda feliz. Teve que pagar o prejuízo da guerra aos países vencedores. Então, a Alemanha, ela foi acusada de ser a culpada da Primeira Guerra Mundial. Então, os países vencedores jogou sobre ela toda a culpa da Primeira Guerra Mundial. Então, por isso ela teve que ressarcir esses países vencedores. O Tratado de Versalhes repercutiu na Alemanha, sendo o principal fator do sentimento de revanche que ocasionou a Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra Mundial, ela foi consequência desse Tratado de Versalhes, que foi considerado uma humilhação para a Alemanha. Então, a Alemanha, ela considerou que ela saiu humilhada desse tratado. E com isso, gerou nos alemães um sentimento de revanche. O resultado foi o quê? Aproximadamente 10 milhões de mortes e milhões de feridos. Então, em toda a guerra, todo o conflito, vai sair o quê? Feridos, tanto do lado dos vencedores, quanto do lado dos perdedores, dos vencidos. Então, o resultado foi milhares de mortes, 10 milhões de mortes e milhões de feridos. Então, é muito trágico. Destruição da produção agrícola, industrial e muito prejuízo econômico. Então, os países ficaram arrasados, suas economias ficaram arrasadas, né? A sua produção agrícola, as pessoas, os civis, estavam em situação de miséria, fome, desnutrição, abandono, então casas destruídas. Então o cenário de um pós-guerra é muito triste. Então a Europa estava vivendo, esse caos. E a Alemanha sofreu ainda mais porque ela foi o quê? Ela foi tratada como a culpada de tudo isso aí. A assinatura do Tratado de Versalhes, nessa figura que mostra eles reunidos, no Palácio de Versalhes. Esse fato impunha fortes restrições, no caso a Alemanha, e favorecia os vencedores dessa guerra, Essas restrições aqui, elas foram impostas à Alemanha e também, aos países aliados à Alemanha. Após o conflito, como que ficou? Famílias destruídas, crianças órfãs. Estados Unidos tornou-se o país mais rico do mundo, porque ele se favoreceu muito
Porque, imagina, os países todos não podiam produzir e ele estava ali fornecendo tudo que a Inglaterra, a França, os países estavam precisando. Então, ele estava vendendo muito. E sem dizer na influência que ele teve sobre esses outros países. Estados Unidos tornou-se o país mais rico do mundo. O Império Austro-Húngaro fragmentou-se, surgimento de alguns países como a Iugoslávia e o desaparecimento de outros países. O Império Turco, após 200 anos de decadência, dividiu-se. Em 1919 foi criada a Liga das Nações, porém pouco tempo depois ela fracassou. O desemprego aumentou na Europa. 4 anos após a Primeira Guerra, a Europa já não era mais a mesma. Os presidentes substituíram os príncipes, automóveis, submarinos e aviões eram uma realidade, o cinema e o rádio expandiram-se pelo mundo, as mulheres lutaram pelos seus direitos. Então, na Primeira Guerra Mundial, os confrontos foram longos, muito maiores que os países esperavam e se preparavam economicamente. Após 1914, as economias dos países, a indústria, os investimentos do Estado e a mão de obra, tudo se voltava para a economia de guerra. Então, finalizando aqui nossa aula, a Primeira Guerra Mundial, ela deixou aí rastros de destruição e a consequência, várias consequências, né, para a humanidade e também um sentimento de revanche que vai levar a acontecer aí a Segunda Guerra Mundial. Então, agradeço a vocês, alunos do 9º ano. Então, fiquem ligados, prestem bastante atenção, porque aí é uma revisão, uma retomada do nosso conteúdo. Então, aguardo vocês para a próxima aula. Um grande abraço, fiquem com Deus.